clicar aqui o dispositivo, vai fazer a execução e beleza, aqui eu já tenho a minha interface rodando, então eu já posso arrastar e aqui eu passo qual que é o CEP que eu quero fazer a consulta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal RP Automation Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ari. Tá? O Ari, ele é basicamente um assistente digital que você vai utilizar no trabalho. Assim como a Alexa, o Google Assistant e a Siri. Quando você tem uma solicitação, quando você precisa de algo, você pede para esse assistente, né, e ele realiza a tarefa. E seria basicamente isso que a gente oferece, né, o que a gente vai trabalhar agora. Tá? Então, para esse exercício, para essa aula, a gente vai trabalhar com esse site, com o ViaCEP. Tá? E basicamente isso aqui é um web service, uma API, né, que a gente consegue fazer consultas de CEP, né, e a gente tem todas as informações aqui sobre aquele determinado CEP. Né? Então, por exemplo, se eu passo outro CEP aqui, né, eu tenho aqui as informações, né? O CEP que eu passei, o nome da rua, o nome do bairro e as outras informações referentes, né? Tipo o estado, o código do IBGE. E o desafio hoje é basicamente a gente criar uma interface, tá? Uma interface gráfica onde o usuário ele só precisa passar as informações do CEP, qual que é o CEP que ele quer consultar, né? E na interface ali a gente vai ter esse retorno como informações com essas informações aqui, tá legal? Bom, aqui dentro do ambiente, tá, eu estou aqui trabalhando com Community Edition, a gente percebe que desde o último vídeo que eu gravei a gente já tem uma interface diferente, né? A gente está com esses ícones que mudaram um pouquinho, né? A gente está com esse tema preto aqui. Então isso significa que provavelmente, tá, em breve a gente vai ter aqui um dark theme, né, que é um tema escuro, um tema noturno, né, e a gente vai poder construir os nossos robôs aí durante a noite sem incomodar os nossos olhos e sem incomodar ninguém. Beleza? Então vamos lá para o início aqui da construção dessa interface. Tá? Então eu vou acessar aqui dentro eu vou fazer em bots, depois eu venho aqui em meus bots, tá? E eu vou entrar aqui nesse diretório que eu tinha com os vídeos do canal, tá? Então aqui, dentro do diretório que eu tinha criado, que é esse RP Automation Brasil, eu vou criar uma pasta nova, tá? Um diretório novo, e vou colocar aqui Ari Desktop, tá? Vou renomear, vou dar o nome aqui para a pasta, e dentro da pasta, clicando aqui em criar um bot, né, eu vou criar a minha interface e o meu robô. Tá? Então, primeiro, a gente começa aqui trabalhando com formulário, então eu vou clicar aqui em criar um formulário. Tá? Então, eu vou dar o nome aqui de Home Form, tá? O formulário inicial. Isso aqui vocês podem escolher qualquer nome que vocês preferem. Tá? Então, eu dei aqui o nome de Home Form. Tá? Para esse exercício, a gente vai criar um formulário bastante simples. Essa interface vai ser bastante simples, tá? E depois isso aqui vai ser a parte 1 essa aqui vai ser a parte 1 do nosso formulário, tá? E depois a gente vai trabalhar com o Ari Web, que vai ser basicamente esse formulário renderizado em um navegador, onde o usuário ele pode acessar uma URL, né, e ele pode preencher todo o formulário, né, e iniciar a execução do bot. Tá? Então, quando a gente acessa o formulário, a gente tem essa interface aqui, esse ambiente de construção da nossa janela, da nossa tela. Tá? Então, ele vai pedir aqui o título do formulário, então eu vou colocar aqui consulta CEP. Tá? Ele mostra aqui algumas fontes disponíveis, né? Então tem a Museum Sans e a Roboto, né? Que quando a gente estiver trabalhando em inglês. Tamanho da fonte. Aí a gente tem aqui, a gente consegue personalizar aqui o tamanho da nossa interface, tá? Então, deixa eu colocar aqui um tamanho de 700, e aqui eu vou deixar 700 também para a gente criar um quadrado. E qual que é o desafio? A gente precisa criar uma interface onde o usuário ele tem um campo que ele consegue fornecer um CEP,
né? E o robô vai capturar aquele CEP que foi inserido e vai fazer essa consulta e devolver aqui na tela essas informações, tá? Para fazer isso é bastante simples, tá? Basicamente o que eu vou fazer vou procurar aqui, eu tenho duas colunas aqui, eu posso personalizar, tá? Essas colunas eu posso reduzir o tamanho, por exemplo, se eu clico aqui, eu tenho coluna 1, quero deixar como 30%, eu posso personalizar aqui o tamanho da coluna, a largura da coluna, tá? Então aqui para essa primeira coluna, eu vou fazer isso aqui, eu vou procurar esse cara aqui chamado rótulo, tá? E aqui eu coloco CEP, por exemplo. Eu posso colocar aqui na dica, digite um CEP. E se eu clicar aqui em visualizar, né, eu já tenho aqui a minha janelinha pronta. Bem fácil, né? Bom, agora que a gente já tem esse rótulo aqui, que seria o texto do campo, a gente vai procurar aqui caixa de texto, tá? Então eu tenho aqui área de caixa de texto, tá? E na caixa de texto eu posso tirar esse rótulo aqui, porque eu já tenho o que vai fazer a indicação aqui. O rótulo ele já está disponível aqui. Beleza, então arrastei esse comando aqui de caixa de texto para cá. Tá? Agora o que eu preciso fazer é criar um botão. Tá? Um botão para o usuário clicar, né, para pesquisar. Então esse botão eu vou deixar ele como uma coluna só. Tá? Então ele vai pegar toda essa área aqui com essa largura. Tá? E aqui eu digito, por exemplo, pesquisar CEP. Beleza? Então eu vou deixar esse botão aqui. Tá? E só voltando aqui no Via CEP, quando a gente clica aqui, por exemplo, exemplo de pesquisas por CEP, tá? A gente vai clicar aqui nesse link e ele vai trazer todos esses campos aqui. Tá? Então a gente tem as chaves e os valores. Tá? O importante é, se você está chegando nessa aula, no último vídeo que a gente publicou, a gente trabalhou com um comando de JSON Object Manager. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente sempre vai utilizar esse comando para trabalhar com chamadas de API. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Voltando lá para o meu formulário, né? Eu vou arrastar esse cara para cá e vou definir quais são os campos que eu preciso mostrar aqui na tela. Tá? Então, eu posso arrastar uma coluna aqui para deixar um espacinho, vou dar mais um espacinho aqui e mais um espacinho aqui. Tá? Agora, eu vou arrastar essa última, mais uma coluna, tá? Então deixei 4 aqui. Isso aqui é 4 colunas, tá? Essas colunas são opcionais, isso aqui vai ser somente para a gente fazer essa separação aqui entre o botão pesquisar, tá? E aonde a gente vai mostrar na tela as informações obtidas aqui através da nossa interface. Tá? Então, nessa coluna que eu arrastei aqui, eu vou trazer aqui um rótulo. Tá? O rótulo é o label, então a gente consegue mostrar um texto na tela. Tá? E aqui eu vou voltar e ver quais são os campos que eu quero trazer. Né? Então eu quero o logradouro. Tá? Então o logradouro seria a rua, então eu vou trocar aqui para rua. Tá? Eu vou dar e aqui eu vou trazer a opção aqui, o comando de caixa de texto. Tá? Deixa eu só procurar aqui, caixa de texto, e eu vou tirar esse rótulo aqui, porque ele fica mais bonito. Tá? Então eu vou clicar bem aqui entre esses dois caras, entre o rua e a caixa de texto, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, tá? E qual que é a outra informação que eu quero trazer? Quero trazer o bairro. Tá? Então eu volto lá no meu formulário, e onde tem rua eu trago aqui bairro. Beleza? Mesma coisa, vamos dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V, ou eu posso clicar aqui, copiar, tá? E colar. Qual que é a outra informação que a gente precisa trazer? Localidade. Então, localidade vai ser a cidade. Então, depois de bairro, eu trago aqui cidade. Beleza, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Depois de localidade, né, que é a cidade, eu vou trazer aqui o F, né, que seria União Federativa. Tá? Então, União Federativa seria o Estado. Então, eu vou deixar aqui como Estado. Beleza, o IBGE eu não quero, o GIE eu não quero, e o TDD também é legal a gente trazer. Tá? Então, eu vou
mais uma vez dá um Ctrl C ou um Ctrl V, e aqui eu trago o DDD. Beleza? Eu posso clicar aqui em salvar, vou clicar aqui em visualizar, e eu já tenho o meu formulário pronto. Legal? Acho que só está com muito espaço aqui entre esses caras aqui, entre o botão pesquisar. Então eu vou deletar mais duas linhas, né? Tenho duas linhas e uma linha e duas colunas, né? Então eu vou deletar essa linha aqui. Deixa eu clicar aqui em visualizar. Bom, melhorou. Basicamente o que eu vou fazer aqui é arrastar para cá eu vou redimensionar esse cara aqui. Deixa eu clicar em visualizar. Bom, tá melhorzinho. Não tá aquelas coisas maravilhosas, mas a gente já consegue entender quando a gente trabalha com esse recurso aqui do A360. Tá? Então, eu construí aqui toda a interface. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em duplicar. Então, ele vai duplicar essa aba. Tá? Quando eu duplico, eu vou voltar aqui em bots, meus bots. Eu vou acessar aquele diretório que eu acabei de criar, tá? Que foi o ARI Desktop. Beleza, então eu tenho aqui, foi o ARI Desktop, deixa eu só confirmar aqui. ARI Desktop, acho que foi esse segundo aqui. Beleza, então aqui eu já tenho o formulário, né, esse cara que eu acabei de criar, ele já está salvo aqui. Agora, o que a gente precisa fazer é basicamente fazer uma integração, né, desse formulário que a gente criou, dessa interface, com uma task com um robô que vai fazer essa consulta e popular aquele formulário que a gente está trabalhando. Tá? Então, a gente foi aqui em criar formulário. Eu vou agora em criar uma task. Tá? A gente criou o formulário, que é esse cara aqui, ele tem esse ícone. Tá? Agora a gente vai clicar aqui em criar um bot. Tá? A gente clica aqui em criar um bot nesse ícone, porque ele cria esse robô, tá? Dentro do diretório que a gente está. Tá? Então eu estou aqui dentro de RP Automation Anywhere, tenho ARI Desktop. Tá? Se eu clicar aqui em criar novo bot, ele vai criar aqui na raiz de bots. Beleza? Então eu vou clicar aqui em criar um bot. Aí eu vou clicar, vou passar o nome aqui de consulta CEP. Beleza? Ok, quando eu clico lá em criar bot, passo o nome, ele já traz aqui a interface. E o primeiro passo que a gente tem que fazer para fazer essa integração do formulário com a tarefa é bem rápido. Basicamente, a gente vem aqui em variáveis, aí a gente pode criar aqui, dar um nome para variável, né, que vai ser formulário. Tá? E aqui, no tipo, eu mudo para forms, tá? Formulário. E aqui ele vai pedir para eu procurar esse formulário. Então eu vou clicar aqui em Browse, vou acessar lá a pasta que eu acabei de criar. Tá? Então ARI-desktop, vou selecionar esse formulário aqui, que a gente construiu e colocou todos esses inputs aqui, esses campos. Tá? Então selecionando aqui o formulário, eu vou clicar em criar, aí eu tenho a variável já aqui, com o formulário adicionado. Agora, a gente precisa vir em ações, tá? Eu vou procurar aqui por loop, tá? E aqui a gente vai utilizar esse loop de gatilho. Só que antes eu preciso trabalhar com comandos de formulário, tá? Então eu vou trazer esse primeiro cara aqui para mostrar o formulário na tela. Ele vai carregar o formulário. Tá? E a gente vai ter essa opção aqui de sempre exibir a janela do formulário na frente. Então toda vez que o robô ele executa, tá? Ele sempre aparece já com foco na janela que acabou de abrir, a janela do formulário no caso. Tá? Então aqui eu abro o formulário, tá? E aqui eu procuro o loop, só que aqui vai ser o loop de gatilho. Tá? Então o loop de gatilho ele vai abrir, vai ficar no loop, tá? E o loop que a gente vai trabalhar, né, vai ser o quê? Aqui, a gente vai, depois que a gente traz esse comando aqui de loop de gatilho, né, a gente seleciona gatilho de formulário e aqui ele vai mostrar a variável que a gente acabou de criar e adicionar o formulário. Tá? Então eu tenho aqui elemento do formulário, eu tenho text 0, eu tenho botão 0. Então o que isso significa?
eu quero que quando o usuário clique nesse botão, alguma ação seja executada, tá? Então a gente vai configurar aqui o primeiro trigger, que é o botão. Tá? Então, selecionar gatilho de ação. Quando o botão for clicado, o que vai acontecer quando o botão for clicado? Ok, então eu posso aqui, só para a gente fazer uma demonstração, eu posso trazer aqui num comando de caixa de mensagem, tá? E vou mostrar no texto aqui. Botão foi pressionado, tá? E aqui eu também posso adicionar outro gerenciar aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero, dentro do loop de gatilho, eu trago o gerenciar para cá, tá? E quando eu pressionar, por exemplo, deixa eu ver o que eu posso trabalhar aqui, né? Eu posso, aqui, um hotkey, eu vou deixar um atalho para Ctrl H. Tá? Então, quando eu pressionar Ctrl H, ele vai fechar o formulário. Vamos testar esse cara para ver se está tudo certinho, tudo funcionando. Legal, então aqui eu posso digitar qualquer valor. Tá? Então no CEP eu posso digitar qualquer valor, tá? Qualquer coisa aqui. Tá? E quando eu clicar em pesquisar, tá? Ele tem que executar esse primeiro bloco aqui com uma caixa de mensagem mostrando que o botão foi pressionado. Tá? Então eu clico aqui em pesquisar, botão pressionado. Tá? E eu posso também pressionar Ctrl I ou Ctrl H, isso, Ctrl H que eu tinha configurado aqui. Ele para, eu tenho uma interrupção aqui, então ele fecha o formulário. Legal. Bom, agora, então, quando a gente... Vou tirar esse cara daqui, que a gente não vai utilizar, tá? Mas quando a gente clicar aqui em pesquisar CEP, o robô, tá? O bot, ele tem que capturar o que o usuário inseriu aqui, tá? E depois ele vai fazer essa consulta aí, a API que a gente vai trabalhar. Tá? Então é bastante simples também fazer essa comunicação com o web service, com a API. Tá? Então aqui a gente vai procurar por REST. Tá? Então vou procurar aqui REST Web Services. Tá? E vou utilizar o método GET. Tá? Bom, esse GET a gente vai utilizar basicamente quando a gente quer trazer alguma informação do nosso web services, tá? Da nossa API. Esse método a gente geralmente faz uma consulta para trazer algum dado, tá? Que a gente quer exibir, alguma informação que a gente quer capturar. Por exemplo, você quer cadastrar um usuário, então você vai fazer um post. Tá? Então eu quero fazer um cadastro de um usuário, eu quero criar um usuário novo, eu quero registrar algo novo, eu trabalho com um post, tá? Então, a gente pode... aliás, se vocês forem pesquisando no Google, vocês vão entender basicamente o que significa cada método desse aqui, tá? Então, vocês podem digitar métodos, web services, API. Coloca isso no Google que vai aparecer lá em algum site, vocês vão conseguir entender bem melhor como que você vai utilizar cada método. Só é interessante frisar que geralmente quando você for trabalhar com alguma API, tá? A API ela vai ter uma documentação, então você pode fazer, olhando a documentação, por exemplo, se a gente volta aqui em via CEP, tá? Ele já mostra aqui como que a gente utiliza essa API. Tá? Então eu quero um retorno JSON, eu quero um retorno, por exemplo, um XML, tá? Ou quero executar alguma outra ação em relação à API. Então eu sempre preciso consultar a documentação desse serviço. Tá? Beleza, então quando a gente clicar no botão aqui pesquisa CEP, ele vai executar esse cara. Tá? Só que antes, quando a gente executa, a gente precisa capturar o valor que foi digitado aqui dentro desse campo. Tá? Então, bastante simples também, eu vou voltar lá para Forms, para o formulário, né? E eu vou ter aqui a opção de Get. Né? Então, quando a gente trabalha com Get, a gente captura. Né? Então, eu quero capturar o que foi inserido pelo usuário dentro do campo, aqui, ó, dentro do campo CEP. Beleza?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o formulário que eu estou trabalhando, aquele mesmo que eu adicionei a variável, tá? E eu tenho aqui o text box 0, text box 1, 2, 3 e 4 e 5. Tá? Então, como que eu sei qual que é o campo que eu quero capturar? Tá? Basicamente, eu preciso só clicar aqui no campo. Tá? Ele mostra aqui, text 0, text box 0, text box 1, text box 2. Então, o valor que a gente precisa capturar está dentro do text box 0. Beleza? Então, seleciono aqui text box 0, vou clicar aqui no cantinho, nesse xzinho aqui no mais, para criar uma variável nova. Então, vou colocar um S aqui só para indicar que é uma string. Tá? Então, SCEP, tá? E vou clicar aqui em criar e selecionar. Beleza? Então, quando a gente for trabalhar aqui com esse comando, tá? Se vocês perceberem aqui, na própria URL, aqui na URI, a gente tem o parâmetro que a gente vai fornecer. Então, por exemplo, eu posso passar aqui 06243.140. Ele já vai me trazer um outro CEP, o nome do bairro, o nome da cidade. Né? Então, pela URL aqui, eu já consigo fazer essa alteração aqui no parâmetro que eu quero trazer. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Se esse é o endereço que a gente vai fazer a consulta, é o endpoint, né? Então a gente volta aqui no comando aqui para fazer a integração com a API, né? Ele vai pedir qual que é a URI. Eu vou dar um Ctrl V, tá? Acabei de copiar aqui da página, que eu fiz a consulta pelo navegador, dei um Ctrl V, e aqui, se a gente executa, esse cara sempre vai trazer esse CEP, tá? Então vai ser sempre 02217.100. Tá? O que a gente faz nesse caso? Onde tem o CEP, tá? Eu vou pressionar aqui F2 e eu vou adicionar aqui a variável que eu acabei de criar. Tá? Por quê? Essa variável aqui, esse comando, ele vai capturar esse valor que foi inserido aqui no CEP, e ele vai adicionar aqui dentro dessa variável chamada SCEP. Beleza? Então, fiz aqui o request, tá? Eu vou só finalizar aqui. Eu não preciso de nenhuma autenticação, mas a gente tem alguns métodos de autenticação para trabalhar com as APIs, né? E aqui eu vou criar uma variável do tipo dicionário, que eu vou chamar de, por exemplo, dicionário resultado. Tá? Então aqui eu vou clicar em criar e selecionar. Uma vez que a gente cria essa variável, tá? Ele não vai sumir aquele erro aqui. Aí, se eu quiser, por exemplo, já mostrar na tela, por exemplo, eu posso já trazer um caixa de mensagem e eu posso aqui mostrar essa variável que eu acabei de criar, que é esse dicionário chamado resultado. Qual que é a gente tem aqui o valor, né? E a gente tem a chave. Qual que seria a chave desse dicionário? O body. Por que o body? Porque eu quero mostrar o conteúdo que está dentro do corpo, tá bom? Então, eu clico aqui em salvar, aí eu vou clicar aqui em executar, então a gente já vai fazer esse teste. Ele vai notificar aqui o dispositivo, vai fazer a execução, e beleza, aqui eu já tenho a minha interface rodando, tá? Eu já posso arrastar, tá? E aqui eu passo qual que é o CEP que eu quero fazer a consulta, tá? Só que ele ainda não vai preencher porque a gente não pediu para ele popular, né, ou alimentar esses campos aqui. Então, vou clicar aqui em pesquisar CEP, ele tem que mostrar uma mensagem na tela, já trazendo as informações que foram passadas através da interface. Então, já tem o CEP que eu digitei, né, o nome da rua, eu tenho o nome do bairro, eu tenho o nome da cidade, o estado e as outras informações que a API fornece.